Você gostaria de ser uma pessoa mais organizada nas suas finanças? Só que você acha isso um pouco complexo demais para fazer? Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como eu organizo as minhas finanças pessoais e as finanças do meu negócio. E você vai ver que é tudo muito simples e o principal, que funciona. E talvez essa forma de organização que funciona para mim pode funcionar para você também. Então, se você está interessado em conhecer, já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal. Aqui a gente compartilha sobre empreendedorismo, marketing digital, desenvolvimento pessoal, né, produtividade, enfim, tudo que envolve esse meio. E principalmente também sobre a profissão de social media, criação de conteúdo, redes sociais. Se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui no canal e deixa o like no vídeo. E se você não me conhece, eu sou Vanessa Castro, eu sou fundadora da Faz Teu Nome, que é uma produtora de conteúdo focado em redes sociais. A forma como eu costumo cuidar das minhas finanças pessoais e também das finanças do meu negócio são bem parecidas, na verdade. A diferença é que as finanças do meu negócio têm outros atores ali envolvidos, né? Outras pessoas, outros personagens, que no caso é a empresa de contabilidade que atende a nossa empresa, Faz Teu Nome. E a gente também está no processo de contratação de uma assistente financeira para nos auxiliar a ajustar algumas coisinhas, porque finanças, tem muitas coisas de detalhe, de revisão e tal. E aí, como eu não estou conseguindo me dedicar tanto quanto eu gostaria a essa parte, por ser mais burocrático, ser mais trabalhoso, a gente está contratando uma pessoa para vir ajudar a gente aqui na Faz Teu Nome dentro dessa área. Na verdade, a gente já tem essa pessoa, né? A gente só está no processo de formalização, enfim, para ajudar a gente com isso. Então, eu vou começar pelo mais simples, que é explicando como é que funciona a organização das minhas finanças pessoais. Desde quando eu comecei a trabalhar numa empresa, assim, eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade, aí eu comecei a trabalhar como vendedora, aí depois eu fui estagiária, depois eu fui professora, depois, enfim, trabalhei em vários lugares, mas desde quando eu comecei a trabalhar numa empresa mesmo, que foi lá, acho que em 2007, 2008, mais ou menos, que foi meu primeiro emprego mais formal, vamos dizer assim, sabe? Eu criei uma planilha no Google e desde lá eu tenho usado essa planilha. Na verdade, não necessariamente a mesma planilha, mas esse modelo de organização em planilha. E aí, desses anos para cá, né, eu fiz algumas adaptações, fui melhorando algumas coisas e hoje ela continua simples, mas mais ajustada, um pouquinho mais de informação, que é o que eu preciso no meu dia a dia. Então eu criei um arquivo no Google Planilhas e é muito simples, gente. Esse arquivo ele não tem assim fórmulas complexas. A única fórmula que tem é a fórmula de soma, justamente para somar ali o total de entradas e o total de saídas. É basicamente isso. Hoje eu coloquei um gráfico, só que esse gráfico também é automático, é só você selecionar ali as informações que você quer que ele crie para você. Mas lembrando, você não precisa usar gráfico, como eu falei, porque como eu já uso há muitos anos, eu senti essa necessidade, tá? Mas como é que funciona essa planilha? É muito simples, gente. Eu abri uma planilha lá no Google Planilhas, no Google Sheets, e aí eu coloquei duas tabelas. Uma tabela é a tabela de entrada, onde eu registro todas as entradas que eu tenho, né, financeiras, e a outra tabela é a tabela de saída, ou seja, com todas as contas que eu tenho que pagar. Essa planilha eu abro um arquivo para cada ano. Por exemplo, a gente está agora em 2024, então eu criei um arquivo, né, de 2024, e aí dentro lá do Google Planilhas você consegue abrir várias abas, ou seja, várias planilhas. Então, para cada mês eu crio uma planilha dentro desse arquivo. Então, eu tenho a planilha janeiro de 2024, fevereiro de 2024 e assim eu vou fazendo. Quando muda para o próximo ano, no caso 2025, eu vou copiar essa coluna, eu vou duplicar, né? Copiar e colar ali, porque ela já vai ter todos os meus registros. Então, por exemplo, quando eu chegar em fevereiro de 2025, se tem uma conta que vence uma vez no ano, que é em fevereiro, vai estar lá o registro daquela conta para eu não esquecer. Por que isso, gente? Porque a gente tem contas normalmente, né? No meu caso, eu tenho contas que vencem mensalmente, que é normal, mas essas são as mais fáceis, está sempre ali. Só que tem contas que vencem assim, tipo, a cada 6 meses, uma conta que é uma vez no ano, então é muito fácil de você esquecer essas contas. Então, para eu não esquecer, eu copio o arquivo do ano passado para esse ano atual e aí eu vou verificando mês a mês, tá certo? E claro, sempre vai ter algum ajuste, né? Então, por exemplo, esse ano a gente mudou de casa e a gente passou a ter um jardineiro, um custo com o jardineiro, porque a gente veio morar numa casa e tal. E aí a gente incluiu esse gasto na planilha. Então fui lá e incluí manualmente em todos os meses, entendeu? Se ano que vem, por acaso, a gente não tiver mais esse gasto com o jardineiro, então eu vou lá e vou retirar e tal. E normal, tá, gente? São ajustes básicos que a gente vai fazendo. E como é que funciona essas duas tabelas de entrada e de saída? Eu gosto de colocar assim, antes eu tinha só data, a descrição
e o valor, né? Então, quando é que eu ia pagar, por exemplo, a dia 10 eu paguei a conta de luz, que no caso seria a descrição, foi, sei lá, R$ 300. Só um exemplo, tá? Hoje eu já tenho mais informações. Então, no meu caso, eu tenho a data de pagamento, né, que foi a data de fato que eu efetuei o pagamento. Eu tenho uma outra coluna que é a data de vencimento, né? Então, por exemplo, eu tenho contas normalmente que vencem dia 10. Então, são as contas que eu dou prioridade para pagar primeiro, justamente para não pagar vencida, não pagar juros, não pagar multa. E aí tem contas que vencem dia 15, dia 18, dia 20. Então eu fico atenta a isso para eu não perder os prazos de pagamento das minhas contas. Não acontecer, por exemplo, de eu pagar uma conta que vai vencer dia 20, sendo que eu tenho uma conta que está vencendo agora dia 10, entende? Então eu tenho esse registro lá. Eu também tenho uma coluna de categoria. Por quê? Porque depois de um tempo eu comecei a sentir necessidade de saber com que eu estou gastando de mais dinheiro. Então, por exemplo, eu tenho categorias de dízimo, educação, então todo e qualquer gasto com estudo vai para a parte de educação, então a escola da minha filha vai para educação, qualquer curso que eu faça vai para educação, tudo que envolve estudo vai nessa parte de educação. Tem uma outra categoria chamada casa, que são todos os custos com a casa, então conta de luz, aluguel, sei lá, condomínio, no meu caso já está incluso no aluguel, né? Mas se tiver, entende? Todo e qualquer custo, manutenção, eu precisei trocar lâmpada, um exemplo. Aí vai lá um custo que vai para a parte de casa. Transporte é uma outra categoria que eu tenho, então hoje a gente transporta com carro, dificilmente a gente usa Uber, a gente estava usando mais quando a gente estava com outro carro antigo, porque de vez em quando ele dava um problema, então eu ficava na oficina e aí a gente pegava Uber, né? Então todo qualquer custo com transporte. Hoje, basicamente, no meu caso, é gasolina e manutenção do carro, né? De revisão, essas coisas. Também tem uma categoria de ajuda, que é uma categoria onde a gente faz algum tipo de doação ou ajuda alguns familiares. A gente também tem a categoria de negócios, que são alguns gastos que a gente tem com o nosso negócio, mas que não estão sendo faturados pelo CNPJ. Por quê? Porque quando eu comprei, ainda era pessoa física. Por exemplo, há um domínio que eu comprei, porque quando eu fui comprar o domínio, eu não tinha empresa ainda, então eu comprei com o meu CPF. E aí, como já está registrado no meu nome, a fatura sai no meu nome, no meu CPF, não da empresa. Então, nesse caso, é um custo com o negócio. A gente também tem categorias de investimento, porque a gente já, ao longo desses anos, desde que a gente começou a empreender, na verdade, a gente começou a ter mais cuidado, né, a ser mais prevenido com essa questão de dinheiro, então a gente começou a ter alguns investimentos. Então a gente tem alguns investimentos para aposentadoria, alguns investimentos mais a curto prazo, de reserva de emergência e tal. Então a gente tem esse cuidado também. Também tem categoria de saúde, né, que aí é basicamente plano de saúde, remédio, enfim. Alimentação, rancho, um lanche, alguma coisa que a gente faz, assinaturas e lazer, tá? São basicamente as categorias que eu tenho. E aí é claro que você vai colocar as categorias que você tem dentro da sua realidade. Vanessa, eu tenho necessidade de colocar a categoria X, você vai lá e coloca. Então eu tenho nessa tabela de saída essas informações: a data de pagamento, data de vencimento, categoria, a descrição. Eu também incluí dentro dessa minha tabela de contas a pagar, né, no caso de saídas, uma coluna chamada formas de pagamento. E dentro dessa coluna eu registro da onde foi que eu paguei. Então, por exemplo, foi um Pix do banco X, foi uma transferência bancária do banco tal, foi um pagamento de boleto no banco tal, ou foi o cartão de crédito X, foi o cartão de crédito Y. Por quê que eu tive a necessidade de incluir essa coluna? Porque já aconteceu de eu precisar buscar comprovantes de pagamento. A gente estava num apartamento anteriormente e aí a gente sempre quando faz o pagamento, né, a gente manda para o proprietário o comprovante do pagamento e tal. E aí aconteceu uma situação de que ele precisava desses comprovantes. Aí até eu lembrar, poxa, por qual banco que eu paguei? Foi pelo banco X, pelo banco Y, foi boleto, foi transferência, foi cartão de crédito, enfim. Aí para ficar mais fácil, se caso eu precise buscar esse comprovante, eu tendo essa informação lá, né, por onde é que foi pago, foi a origem de pagamento, eu coloquei assim, forma de pagamento, aí eu sei do que se trata, entende? Fica bem mais fácil de eu achar. Mas caso você não tenha essa necessidade, você não precisa incluir essa coluna. Como eu falei para vocês, eu costumo ter esse controle dos pagamentos, dos vencimentos das contas. Então, dentro do possível, eu sempre procuro organizar para que os meus vencimentos fiquem depois do meu recebimento. Como eu trabalho empreendendo,
é, muito do dinheiro que vem para minha conta pessoa física, ele não vem numa data certa. Então, por exemplo, às vezes vem no dia 5, às vezes vem no dia 10, às vezes vem uma parte no dia 5, às vezes vem uma parte no dia 10, às vezes vem no dia 13. Então, não tem uma data certa. Então, o que que eu costumo fazer para evitar algum tipo de problema, né, de pagar a conta atrasada? Eu procuro colocar os vencimentos bem para depois. Então, assim, às vezes, quando você vai contratar um serviço, enfim, fazer uma conta, vou contratar a internet, vou assinar um cartão de crédito e tal. Algumas dessas contas você consegue alterar o vencimento depois, tá certo? Então, é sempre bom você ficar atento com relação a isso, para que os seus vencimentos fiquem para depois do seu recebimento. Primeiro você recebe, depois você paga. E aí, dentro da planilha do mês, a gente tem uma outra tabela que é a tabela de entrada, né? Então, da onde que vem o dinheiro? Essa tabela é um pouco mais simples, nesse caso eu tenho só a data ali que caiu o dinheiro na conta, a descrição, né? Ou seja, da onde veio, e também o valor. É basicamente isso. Porque daí eu não preciso ter um controle tão grande quanto o dinheiro que sai. Pelo menos não é a minha necessidade, entende? Então tem tudo lá, né? Especificado. Hoje a nossa maior fonte de renda é através da nossa empresa. E é importante dizer, aqui em casa, a gente trabalha com caixa único. O que que é isso? Todo o dinheiro que entra, seja oriundo pelo meu trabalho ou pelo Shailon, ele é nosso, tá? Sempre foi assim desde que a gente casou, mesmo antes da gente começar a empreender. Então, ele tinha o trabalho dele, eu tinha o meu trabalho, a gente juntava os nossos salários, era um dinheiro só, a gente pagava todas as contas, o que sobrava a gente decidia juntos o que ia fazer. Não acontece aqui em casa dele pegar um dinheiro e gastar sem eu saber, e nem de eu pegar um dinheiro e gastar sem ele saber, é tudo conversado aqui. Assim, funciona pra gente dessa forma. Eu sei que não são todos os casais que tem esse tipo de dinâmica, né? E aí cada um é de acordo com a sua necessidade. Eu tô te falando como é que funciona para mim. Às vezes você tem um parceiro ou uma parceira que não é tão confiável com essa questão financeira, e aí é claro que uma situação assim não vai funcionar para você. Então, assim, no nosso caso, graças a Deus, a gente tem isso bem acordado, bem definido. Então, tudo aqui em casa é nosso, sabe? Então, tudo que entra não tem negócio de meu dinheiro, seu dinheiro, é tudo nosso. Então, isso facilita na hora da organização. Então, como eu falei, eu tenho registro lá de tudo isso. Então, se você me perguntar, Vanessa, tal conta, quando é que tu pagou? Eu posso não saber de cabeça, mas eu vou lá nas minhas planilhas pesquisar e eu vou saber, entende? E como eu falei, a nossa maior fonte de renda, ela vem da nossa empresa, mas tem outros serviços avulsos que a gente faz como pessoa física. Por exemplo, no meu caso, eu faço algumas publicidades, e aí essa publicidade, às vezes, ela não é pela Afasta-Nome, é pela Vanessa Castro, pessoa física, entende? Então, é um dinheiro que entra como pessoa física, mas que tá lá na minha planilha. Aqui no YouTube, por exemplo, a gente tem o AdSense do YouTube, todos os meses a gente recebe um valor daqui. Esse valor, ele tá direto na minha conta pessoa física, né? Então, esse valor entra aqui na planilha, entende? Então, a gente tem controle, tudo muito simples. É basicamente isso que eu utilizo, gente. Tenho uma planilha com uma tabela de entrada, uma tabela de saída, e aí eu somo tudo, né? Quanto vai ser. Então, se você perguntar, Vanessa, quanto é que você precisa todos os meses para você viver, para manter o seu padrão de vida? Eu sei te dizer, tá? É claro que tem mês ou outro que varia um pouco mais, porque tem algumas contas que são variáveis, né? Mas a gente sabe ali uma média de valor que a gente precisa ter para se manter, tá certo? Então eu sei dizer exatamente quanto entra e quanto sai. E aí, se de repente você é uma pessoa que já tem essa questão de organização financeira mais apurada, você pode olhar para esse meu processo, para esse meu modelo de organização e falar assim: nossa, mas é tão simples, mas é um simples que funciona muito bem para mim. E aí, se você quiser incrementar um pouco mais, tem a questão do gráfico, que foi o que eu incrementei mais recentemente, né? Então, o que foi que eu fiz? Eu criei um gráfico para eu saber para onde é que está indo as minhas despesas, né? Onde é que eu estou gastando mais. Então, com base nas categorias, eu peguei um gráfico ali, é só você selecionar dentro do próprio Excel, né? No caso do Google Planilhas, você seleciona ali os gráficos, né? E os valores. É basicamente isso. Aí vai te dizer, olha, você gastou 30% com alimentação. Só um exemplo. Você gastou 60% com transporte, entende? E aí eu consigo bater o olho naquele mês e saber, poxa, eu tô gastando muito com isso aqui. Eu posso reduzir alguma coisa? O que que eu posso fazer? Ou então, tô gastando muito com delivery, tô comendo muito fora, enfim. Então, eu consigo ter essa visão, tá? E eu implementei esse gráfico porque teve uma época que eu já tentei migrar para algumas plataformas de controle financeiro. Por exemplo, eu já usei o Organize várias vezes, e o Organize é muito legal, muito bacana. Agora ele tá
pago, né? Eu usava ele quando ele era gratuito, mas mais recente agora eu paguei para utilizar um ano, usei durante um tempo e depois eu parei de atualizar. Então, assim, para mim, eu não encontrei uma plataforma que funcione de aplicativo, de site, entende? O que funciona para mim de fato são as planilhas. E como é uma coisa muito simples, ela me atende super bem. Então, para mim, eu trabalho com planilhas e tá ótimo. E como é que funciona a questão financeira, né? A organização da empresa? É muito parecido. Eu também tenho uma planilha, só que aí no caso é uma outra planilha, né? É importante observar que as finanças são totalmente separadas, tá? Eu tenho as minhas finanças pessoais, né? As nossas finanças pessoais aqui da família, e tem as finanças da empresa. A finança da empresa é da empresa, pessoal é pessoal. Então, eu tenho uma outra planilha, que é a planilha da empresa, lá no cadastro da empresa, tudo separado, tá? E aí eu tenho essa mesma ideia, uma tabela com as entradas e uma tabela com as saídas, com as datas de vencimento para eu não esquecer de pagar nada e todas as entradas, né, de onde é que veio, tudo certinho, tá? E eu faço o mesmo processo do que eu faço na pessoa física, né? Então, quando vira o ano, eu crio um novo arquivo, faço uma cópia do ano anterior, altero para o ano 2025, justamente para não esquecer, porque na empresa a gente também tem contas que vencem trimestralmente, semestralmente, uma vez no ano. Então, se eu não tiver lá o registro histórico, eu posso esquecer. Então, para não acontecer isso, eu trabalho dessa forma. A diferença é que as contas da empresa, por incrível que pareça, a planilha ela é mais simplificada do que da pessoa física, porque o meu negócio ele é um negócio bem enxuto, ele tem um processo bem enxuto. Então, ela é uma planilha até menor de informação, de dados, de contas a pagar do que a pessoa física, tá? Porque a pessoa física eu fui desenvolvendo de acordo com a minha necessidade, né? Só que dentro da empresa, né, das finanças da empresa, a gente tem outros atores, né? Como eu falei para vocês, a gente tem uma empresa de contabilidade, tem agora uma pessoa que está vindo ajudar nessa parte financeira, uma assistente financeira. Então, por exemplo, da empresa eu tenho o meu Prolabore. O que que é o Prolabore, gente? É o salário do empresário, tá certo? Então, isso está tudo registrado, documentado. Então, todos os meses eu vou lá e saco o meu Prolabore. E durante o mês, a gente tem o lucro da empresa, tá? Como é que funciona se você não tem empresa ou não conhece esses detalhes? Como é que funciona? O lucro de uma empresa, ela é distribuído anualmente. Então, por exemplo, a gente fecha o ano, né? Verificou quanto que teve de lucro e distribui entre os sócios da empresa. Só que aí, no nosso caso, a gente faz os saques mensais. Nesse caso, esses saques mensais de lucro, ele chama de antecipação de lucro, tá certo? E aí, o que que a gente faz para não chegar no final do ano e aí a gente perceber que, poxa, a gente sacou mais da empresa do que deveria? Tipo assim, a empresa lucrou, só um exemplo, tá? A empresa lucrou R$ 300.000 esse ano. E aí a gente foi e sacou 350. Não deveria ter sacado 350, sacou a mais, ficamos devendo para a empresa, tipo isso, tá? Como é que a gente faz para não acontecer essas coisas? A gente tem um acompanhamento mensal. Então, todos os meses a gente faz uma reunião com a nossa contabilidade, a gente envia a documentação para eles, a gente envia a nossa movimentação financeira, então eu envio essa planilha, né? Para eles que eu envio todos os comprovantes de pagamento, nota fiscal, extrato bancário, tudo mais, e eles fazem lá o cruzamento das informações e o que a gente chama de balancete mensal, que é justamente esse registro. Eu não entendo muito de coisas de contabilidade, de conceitos e tal, mas todos os meses a gente faz essa reunião com eles para acompanhar. Então eles falam: olha, Vanessa, a tua empresa de janeiro até agora ela lucrou tanto e você já sacou tanto de lucro, então tá tudo bem, tá tudo certo ali, você não tá devendo ninguém, ele mostra tudinho, não tem ninguém, nenhum fornecedor que tem que pagar, nenhum cliente que falta emitir nota, enfim, tudo certo, a gente faz essa visão geral, sabe? É até bem complexo assim. Se você conhece um pouco dessa área de contabilidade, para mim é uma coisa bem burocrática, mas que precisa ser feito. Então, assim, graças a Deus, Deus tem abençoado assim o nosso negócio e a gente faz de tudo que está ao nosso alcance, que a gente sabe que a gente pode para fazer as coisas corretamente. Então, a gente tem, por exemplo, nossa contabilidade envia para a gente as certidões negativas das coisas, né? Ou seja, o nada consta, tipo assim, você não, afastou o nome e não está devendo ninguém. Então, ele envia dos órgãos públicos, né,
da prefeitura, de não sei o quê, de vários órgãos que tem que enviar. O governo, por exemplo, você tá com todos os impostos em dias e tal, então eles me enviam essas informações. Então a gente faz de tudo para que tudo fique muito bem organizado, sabe? E Deus tem abençoado muita gente, assim, eu sou muito grata porque a gente faz o nosso lado de trabalhar certinho, de ser transparente, de ter todas as informações. Por isso, inclusive, que eu gosto de ter processos simplificados, porque é mais fácil de você conseguir monitorar isso, né? E assim, eu creio muito, sabe? Que a gente colhe aquilo que a gente planta. Então, eu não gosto de ter, pendência aqui, depois a gente resolve aquilo. Não, gente. Tudo é com nota, tudo é com comprovante, tudo certinho. Eu faço questão disso, sabe? Então, graças a Deus, é tudo organizado. Então, a gente precisa ter esse acompanhamento com a contabilidade todos os meses. Por isso, inclusive, como eu falei, a gente está contratando uma pessoa para ajudar a gente nesse lado, porque são muitos detalhezinhos, documento, revisão e tal, não sei o quê. Então, a gente tem que ter esse acompanhamento bem certinho. É uma parte da minha empresa, sim, na verdade, a minha empresa como um todo, né? Mas principalmente essa questão financeira, fiscal, contábil, eu faço questão de estar tudo muito alinhado, tudo muito correto. A gente não tem um sistema, por exemplo, um CRM, um sistema financeiro, um RP que vai cuidar de todas as áreas da empresa. Não. Então, assim, hoje a Faz Teu Nome ainda está funcionando dessa forma que está estabelecido, funciona bem. Se por um acaso a empresa crescer muito em questão de estrutura, né, funcionários e processos e tudo mais, aí sim talvez a gente precise criar um sistema ou comprar um sistema, né, contratar um sistema para a gente ter esse controle de uma maneira bem maior, certo? Atualmente ainda não tem essa necessidade. E é assim, gente, que eu faço a minha organização financeira, tanto pessoal quanto da empresa. Viu como é simples? É basicamente anotar o que eu tenho que pagar e registrar o que foi pago. Anotar o que tem de entrada para eu saber ali e ter aquele acompanhamento. Uma coisa importante que eu comecei a fazer é que antes eu só acessava a planilha quando eu precisava fazer pagamento. Então, por exemplo, caiu dinheiro, eu vou pagar a conta, aí eu ia e abria a planilha. Hoje eu tenho feito um acompanhamento mais recorrente, então mesmo que eu não chegou o momento de fazer pagamento, não tem tal, eu estou atualizando, eu estou entrando na planilha. Por quê? Porque eu quero ter uma visão mais realista. Então, por exemplo, a gente tem cartão de crédito, então eu sempre vejo lá quanto que está a fatura, aí eu vou lá na planilha e atualizo, a fatura dia tal, hoje está dando tal valor. Aí daqui, semana que vem eu vou de novo, olha, a fatura aumentou mais tanto, para eu tendo controle ali do que está acontecendo, entendeu? Para não acontecer de chegar no final do mês e falar, poxa, a fatura tá altíssima e eu não acompanhei, não fiquei de olho e tal, entende? Então, a gente está fazendo esse acompanhamento até para a gente ter essa visão de que, poxa, já gastamos demais, vamos parar, vamos frear, entendeu? Para ter uma visão mais realista do que está acontecendo no nosso mês. Se você quiser ter esse modelo de planilha que eu acesso, eu vou disponibilizar lá no meu canal do Telegram, tá bom? Eu vou deixar o link do meu canal. O meu canal do Telegram, ele é um canal voltado para quem quer trabalhar com social media, tá certo? Pessoas que querem empreender com criação de conteúdo. Lá nesse canal eu vou deixar disponível, você pode ingressar, tá? E aí para você baixar esse arquivo, você vai nas configurações do canal e tem todos os arquivos lá. Eu vou deixar modelo de planilha financeira e aí você baixa para você, tá certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver gostado, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. E se você achar que esse vídeo pode ajudar algum amigo, pegue esse link aqui e compartilha com ele. E não esquece, galera, a gente tem conteúdos novos toda semana, então vem aqui semana que vem que vai ter coisa legal para você. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!